Bom, pessoal, só para título de curiosidade aqui, então, quem estabelece, né, os sistemas de referência geodésico no mundo é o IERS, é o Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra. IERS, né? International Earth Rotation and Reference System Service. Tá? Esse é o serviço, né, responsável pela definição, materialização e densificação do sistema de referência. Bom, apenas para a gente entender um pouco qual que é um sistema, então o SIRGAS, que é o adotado hoje no Brasil, o que é o SIRGAS hoje? Ele nada mais é do que uma densificação de uma realização do ITRS. O que é o ITRS? Lembra que S é System. Então, é um Sistema de Referência Internacional. Sistema de Referência Terrestre Internacional. Nós temos o Sistema de Referência Celeste Internacional. Terrestre por quê? Porque é um sistema de coordenadas que está fixo com a Terra. É um XYZ, onde tem a sua origem no centro de massa da Terra, a unidade, a escala de acordo com o sistema internacional que é definido pelo metro, e a orientação equatorial, ou seja, o eixo Z coincide com o eixo de rotação da Terra. Então é um sistema que rotaciona, né, corrotaciona com a Terra, né? Ele anda junto com a Terra, vamos dizer assim. Ele rotaciona com a Terra, né? Bom, e é claro que você pode perguntar assim, professor, tá? Então o ITRS, que é o Sistema de Referência Internacional, ele vai definir a origem, a escala e a orientação. E tem uma coisa aqui também que é a evolução temporal. O que é a evolução temporal? Hoje as coordenadas você tem que levar em consideração o seguinte, né? Nós temos o movimento da crosta. Né? A crosta tem seu movimento, né? Ali, enfim. E, portanto, como os marcos geodésicos que são instalados numa determinada época, né? Um determinado período foi instalado ali, depois de um certo tempo, aquele marco vai estar em outra posição devido ao movimento da crosta. O que significa em termos práticos isso? Se hoje eu instalei um marco geodésico, hoje, vou fazer um levantamento hoje, e eu quero um alto rigor ali, né, de precisão, né, e esse marco tem que estar vinculado ao SIRGAS 2000, que é o referencial no Brasil hoje. Lembrando que o SIRGAS 2000, né, é um sistema de referência que foi materializado, né, na época 2000,4. Então, a época associada ao SIRGAS é 2000,4. Então, veja que existe a questão do tempo aí envolvida. Então, se eu colocar um marco hoje, né, e ele vai ser eu calculo as coordenadas hoje estou em 2021. Só que as coordenadas têm que estar no referencial do SIRGAS 2000,4. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que, essas coordenadas de hoje, eu teria que, na verdade, para fins de georreferenciamento, para manter tudo no mesmo referencial, eu teria que desatualizar, vamos dizer assim, ou seja, eu teria que reduzir as minhas coordenadas para a época 2000,4. Para isso, eu precisaria conhecer o quê? Eu precisaria conhecer a taxa de variação da coordenada, eu precisaria conhecer a velocidade com que essa placa se movimenta. Então, sabendo naquele exatamente ponto, ele se movimenta, por exemplo, a 1 centímetro por ano, então 2021 para 2000 são 21 anos, né? 21 anos, sabendo que está se movimentando a 1 centímetro por ano, então essa variação seria aí de 21 centímetros, né? Que estaria deslocado em relação ao SIRGAS 2000,4. Então, o SIRGAS 2021, que eu calculei as coordenadas hoje, estaria afastada, né, de 21 centímetros em relação ao SIRGAS 2000,4. Então, veja que a importância disso. Né? E, claro, você pode pensar de forma diferente. Professor, eu tenho uma coordenada, tenho um marco geodésico lá, na época 2000,4. Eu quero usar hoje para analisar, a questão, eu quero ver as coordenadas como está hoje. Não estou muito preocupado com exatamente com o georreferenciamento da época 2000,4, mas eu estou mais preocupado em saber a coordenada hoje, da época de hoje. Aí eu teria que atualizar a coordenada 2000,4 para 2021. Tá? Então veja que hoje nós falamos de geodésia tetradimensional. A gente determina as coordenadas x, y, z, mais a questão temporal, mais a questão do tempo ali, né? A variação da coordenada, a taxa de variação da coordenada. Ok? Bom, então esse serviço ele define a origem, orientação e escala do meu sistema e também a questão da evolução temporal. Né? Então, a origem, centro de massa da Terra, incluindo
oceanos e atmosfera. Aí você vai falar, professor, mas eu preciso de alguma técnica, porque isso faz parte do parâmetro de Datum, como eu comentei com vocês. Então é claro que existem técnicas espaciais ali para determinar o centro, né? A origem, no caso, aí, que é definido pelo centro de massa da Terra, para definir essa origem. Tá? Bom, a escala é a unidade internacional de medida, que é o metro, aí tem a definição do metro. E a orientação é a orientação equatorial, que foi definida numa época, lá em 1984, no caso, que é o eixo Z, né? O eixo Z ele coincide com o eixo de rotação da Terra ali. É um eixo de rotação médio da Terra, que foi definido numa época lá. Por quê? A questão da orientação, o problema aqui é que não existe nenhuma técnica geodésica que a gente consegue calcular, né? Calcular a orientação, tá? Global ali, né? O sistema terrestre, né? Então, isso é feito por uma modelagem matemática um pouco mais complexa ali. Isso foi adotado por convenção, uma direção lá em 1984, né? E o seu cálculo não é um cálculo muito prático de ser feito, né? Bom, a evolução temporal, o que quer dizer isso? O movimento de rotação da Terra não pode rotacionar. Se teve o movimento da placa, por exemplo, se a placa litosférica movimentou, o meu XYZ não pode movimentar com a placa, ele tem que estar fixo rotacionando com a Terra. Então a gente tem que levar em consideração que esses meus eixos, né, a orientação dos meus eixos, eles não podem sofrer com o movimento do deslocamento da placa. A gente aplica algumas condições, aí, algumas restrições ou injunções matemáticas, que é chamado de no net rotation, uma condição de uma rede, né, que não rotaciona com o movimento da placa, né, sobre toda a Terra, né, a Terra como um todo, né. Então isso não pode afetar a questão da definição do meu referencial, né. É claro, porque se ele movimentasse junto com a placa, a gente não conseguia, por exemplo, hoje utilizar o GPS, né, para estimar o deslocamento, né, temporal das coordenadas, né, um deslocamento, por exemplo, uma placa se movimentou, não daria para a gente saber se aquele movimento é da placa ou se ele próprio está relacionado com a rotação da Terra, enfim. Então é uma coisa que não dá. A ideia tem que ser fixo com a Terra, desprezando esses movimentos, esse movimento da placa, por exemplo, né, da placa litosférica, elas estão em constante movimento também, tá certo? Bom, então é uma complexidade matemática bem grande ali envolvida, né? Então é uma questão mais científica. Mas é claro que isso aqui é mais para vocês terem cultura, entender o que está por trás, né, disso daqui tudo, né? Então essa aqui é a definição, que é o ITRS. Se a gente for lá no ITRF, o ITRF aí já é o sistema de referência internacional. Não é sistema, agora é a realização do meu referencial, certo? É a realização. Ou seja, é um conjunto de pontos com dimensões 3D, né, coordenadas tridimensional, né, que realizam um referencial ideal, que é o ITRS. Né? E aí ele é feito por várias técnicas geodésicas ali, enfim. Né? Então ali que vai fornecer para a gente um conjunto de coordenadas, e aí tem os links aqui para acessar as coordenadas das estações de interesse, né, para o referencial que a gente deseja. É claro que o ITRS sofreu várias realizações conforme foi o quê? Aumentando o número de pontos na superfície da Terra, melhorando então a distribuição espacial dos pontos, né, dos marcos da realização da rede, ampliando, densificando a rede, melhorias nas técnicas de coleta de dados, melhorias dos modelos matemáticos para descrever, por exemplo, deslocamento das placas, né? Então isso auxiliou bastante, isso está totalmente atrelado aí às várias realizações. Hoje a realização, embora seja aqui do ITRF 2014, nós já estamos para ITRF 2020. Tá? Então isso aí é constantemente, a realização ali é como se fosse uma manutenção que é feita de forma constante, certo? Bom, então é isso, pessoal. Isso aqui é mais para vocês entenderem de onde vem a minha coordenada, tá? É o SIRGAS, definição, mas quem define? Então tem o SIRGAS, envolve uma complexidade matemática por trás, tá? É claro que dentro do IRS tem vários serviços internacionais de geodésia, que a gente pode ver, por exemplo, serviços de GNSS, que é o que a gente vai focar na disciplina, IGS, né?
Serviço Internacional do GNSS, que fornece produtos, né, associados a posicionamento por satélites. Todos os produtos que vêm de posicionamento por satélites, né, as estimativas e produtos por meio de posicionamento por satélites são disponibilizados por esse serviço, ou seja, coordenadas de satélites, erro do relógio de satélite que eu vou comentar com vocês, tudo que está associado com satélites GNSS são fornecidos por esse serviço, e esse serviço está atrelado ao IRS. Tá? E aí tem serviço de VLBI, que é uma outra técnica geodésica, tem a SLR, DORIS, enfim, são várias técnicas aí. Então, dentro de geodésia tem esse mundo gigante ali por trás. O que nós vamos restringir aqui na área profissional do engenheiro agrimensor cartógrafo. Então, nossos conceitos aqui vão ser mais voltados para a formação do engenheiro, né? E não do cientista de geodésia, vamos pensar assim. Então, o nosso foco vai ser maior nas aplicações do dia a dia do engenheiro, tá certo? Então, o que são aplicações do dia a dia? Georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, né? Então, eu preciso estabelecer uma rede geodésica, eu posso criar uma rede geodésica, otimizar uma rede geodésica, calcular, ajustar, fazer o controle de qualidade de uma rede. São coisas que o engenheiro tem que saber fazer, né? Saber escolher a técnica geodésica adequada. Vou usar técnica de posicionamento por satélites adequado, né? Vou usar, por exemplo, método relativo, método de posicionamento por ponto preciso. Então, essas questões que vão estar mais envolvidas aí com a disciplina. Estou no referencial A, estou no referencial B. Alguma técnica que usa, por exemplo, estação total e GNSS, como eu posso integrar? São sistemas de coordenadas muitas vezes diferentes, né? São diferentes. Como que eu posso fazer? Usar parâmetros de transformação. Então, a ideia de transformação de coordenadas geométricas aplicadas no dia a dia, né? Como um método de estação livre, são coisas que são assuntos, né? Temas que vão ser levados aqui na disciplina, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui é mais para... É claro que essas informações é importante vocês saberem. Eu gosto de trazer perguntas sobre esse tema aqui, né? A ideia de definição, realização e datum, né? Para deixar bem claro para vocês ali. E mostrar para vocês também aqui da onde que vem, né? Da onde que vem toda a origem aí, da onde vem esses marcos geodésicos, né? Essas coordenadas estão atreladas em qual sistema, SIRGAS 2000, da onde vem o SIRGAS 2000, né? Da onde vem o SIRGAS, né? O sistema de referência que a gente adota aqui para a América do Sul, né? Geocêntrico, né? Também. Bom, então é mais essa aula aqui para vocês de um aparato geral de sistemas de coordenadas, e nas próximas aulas nós vamos focar na parte de transformações entre sistemas de coordenadas.